Olá, telespectadores. Estamos com mais um programa Ecologia em Ação. O programa de hoje ele vai fazer uma comparação da corrupção do século passado, do final do século passado, e a corrupção cavalgante, macrocorrupção que estamos enfrentando nos dias de hoje a nível mundial. E aí vamos nos valer de um livro que eu escrevi, e editei e publiquei em 2015, que já foi objeto do programa anterior, onde nós falávamos sobre essa questão. E o tema, então, é Manguezais da Babitonga número 2, e que diz respeito, então, a um livro que eu vendo, é um e-book, um livro eletrônico, que eu vendo mediante a solicitação das pessoas. Então é um livro indicado para a escola de ensino básico, municipal e estadual, que eu faço doação gratuita desde que seja solicitado o envio do mesmo, dando o WhatsApp da escola para essa transferência de informação. E com 350 páginas, os alunos poderão ter uma excelente informação, toda ela coletada em dados concretos, dados reais, com comprovação através de artigos de jornal e de documentos que constam do livro. E esse livro, então, ele tem diversas páginas que eu vou conversar com vocês hoje. São temas que levaram à ocupação dos manguezais e a posterior urbanização dos mesmos, envolvendo dezenas, centenas de pessoas e autoridades da área pública e privada, empresários, que viram nessa área de manguezais bons e futuros negócios. E vocês vão ver que pelos artigos de jornal, pelos temas que eu mostro nas seguidas páginas que eu abordo, que houve desvio de conduta, que houve o desrespeito à legislação federal de meio ambiente. E todos, com raríssimas exceções, desrespeitaram essa legislação. Então, isso naquela época não era conhecido como corrupção. É isso aí. Mas o povo brasileiro evoluiu. Aí nessa página que eu estou mostrando para vocês, os nomes das pessoas que aparecem, dando opiniões, promovendo ações, bloqueando o avanço ecológico, em benefício de projetos próprios, contra os interesses da sociedade em geral. Então, mais uma página, vocês podem ver aí que Luiz Henrique faz parte, Jeová Amarante, Raulino Roscam, que na época era conhecido como Rosca, Valmor Mais, Maurício Peixe, Dauro Sasaki, que era o presidente da Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul, Najib Zatar, Luiz Gomes, Viti Freitag, o grande orquestrador da urbanização, junto com o seu secretário Marco Tebaldi, Fernando Collor de Mello, Cláudio Valentim Cristani, era um promotor federal que participou das discussões das áreas de preservação permanente, a promotora federal Ela Vieco Faulkner de Castilho, que está em Brasília hoje. Ela foi a única promotora de justiça federal que se envolveu numa ação judicial para recuperar os mangues para a sociedade. A única. E aí tem outros que participaram dessas
Paulo Nogueira Neto era secretário de Meio Ambiente da Presidência da República. O Silvio Snikovski, Carlos Adalto Vieira, Carlos Adalto Virmão Vieira, Werner Zulauf, que era um profissional qualificado e que foi presidente da CETESB em São Paulo. Dilson Brivski, Lauro Baca, ecologista, Alceu Longo, ecologista. Hans-Dieter Schmidt, da Fundição. Randolfo Marques Lobato, jornalista do Estadão. Clementino Nascimento Moura, Marco Antônio Peijer, Eduardo Santos Lins, Oswaldo de la Justina e outros mais. Tenho mais uma página aqui para vocês verem quantas pessoas são citadas nesse livro. Quem sabe você aí que está assistindo o programa tem alguma citação. Aparece em alguma ponta. Então, Hernani Bayer era reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Laerte Cascais, médico. José Luiz Vieira, médico. Dario Salles, médico. Marcos Pavese, jornalista. Pedro Ivo Campos, governador e prefeito. Aníbal Teixeira. Antônio Medeiros Vieira. Ercílio Fronza, Nilson Delay. E o nosso bispo Gregório Varmelin, que também se envolveu numa ação a favor da ocupação dos manguezais. A Igreja Católica tinha uma pastoral dos mangues, vocês vejam só. E a encíclica, uma encíclica anual, dizia justamente: preserve o que é de todos. Então era assim um contrassenso, um choque. Eu cheguei a falar com o Dom Gregório e disse para ele: olha, a questão é essa. Aí ele ficou bem preocupado, bem constrangido com as informações que eu passei para ele sobre os manguezais, a função do manguezal em relação à qualidade de vida do ser humano. Então, Nilson Rocha era do DNUS, a Mike Hering de Queiroz e a Albertina Dutra eram da Universidade Federal de Santa Catarina. E bastante gente importante. Pedro Alacon, Clarice Panitz, era da UFSC também, uma bióloga estudiosa dos manguezais, sempre defendeu os posicionamentos da Associação de Meio Ambiente, a PREMA. A Marileia Martins Leal Caruso. Então são essas pessoas, e tem mais, não conseguimos garimpar todos os nomes, né? Mas a maioria está aí. Então vocês podem analisar a importância desta obra, o alerta que foi feito na época, a luta que foi feita pelo movimento ecológico e a extrema oposição organizada, apoiada por políticos que não queriam a preservação dos manguezais, não queriam projetos ecológicos para a Baía da Babitanga, como eu vou mostrar para vocês logo mais adiante. Então, na página, vou agora detalhar em páginas do livro, já que vocês não leram o livro, e para que eu aguce a curiosidade de vocês, e para que vocês também possam ter ideia do que consta deste livro, e informar os netos e os filhos da importância desse histórico da questão natureza em Joinville, do que foi feito com os manguezais. Hoje a consciência é outra. A consciência ecológica evoluiu, melhorou em qualidade, em quantidade de pessoas também. Mas na página 65 vocês vão ler o seguinte: o capitão de corveta Clementino Nascimento Moura, delegado da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul, convidado para a reunião mensal da AMUNESC, Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina, informou oficialmente aos prefeitos presentes como legalmente ocupar terrenos de marinha, os manguezais e as restingas.
Vocês vejam só, essa posição do militar da Marinha, ela entrou em choque com os técnicos que operavam e faziam a gestão do sistema de proteção ambiental no litoral brasileiro, os manguezais, que começam em Laguna e vão acabar na Amazônia. Então, tratava-se do rompimento constitucional, gerando a apropriação imoral sem ética das áreas de mangues restingas, tornando-as imóveis privados. Aí fica complicado. Vocês vejam, em 1980 foi essa a posição do capitão, do delegado da capitania, capitão de corveta. Então aquilo foi constrangedor para quem fazia trabalhos e projetos de restauração, de recuperação, de salvamento dos manguezais, ficou apavorado, horrorizado com esse posicionamento de uma autoridade, funcionário pago por nós, contribuintes, que não estava zelando pelo patrimônio de todos. As áreas de preservação permanente, os manguezais, de acordo com o artigo 2º da Lei 4771 de 1965, que era o Código Florestal. Então, o pessoal não entendia por quê. Por que isso? O que é que tinha atrás disso tudo que fazia com que autoridades se posicionassem desta forma? Aí a Câmara de Vereadores de Joinville, São Francisco do Sul, Garuva, Araquari, eles fizeram uma reunião em 1981 para discutir a questão da poluição dos manguezais e a questão da depredação dos manguezais, da destruição do ecossistema, certo? Do espaço de produção de alimentos para essa população toda que estava no entorno da Baía da Babitonga. Eu lembro, logo nos primórdios da Fundição Tupi, que os operários, quando saíam da indústria, às 5 da tarde, 5h30, eles levavam no bagageiro da bicicleta uma tarrafa. Aí eles davam uma paradinha nos manguezais, antes de chegar em casa, e davam uma ou duas tarrafiadas, e levavam uma janta e um almoço para o dia seguinte, para a turma que estava em casa faminta, com fome. Comida boa, camarão, bacucu, caranguejo, ostra. E aí tem um expediente do Dauro Stazak, que era o presidente da Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul, dando um relatório que era anexo a esse expediente que eu mostro aí para vocês. Mas, quem quiser ter conhecimento desse relatório, que é muito interessante, é chocante, adquiram o livro ou peçam através de uma escola. Então, os idis das câmaras de vereadores de Joinville, São Francisco, Araquari e Garuva, sem os mangues e restingas, sabiam que não teriam o turismo como fonte de recursos e desenvolvimento sustentável. Eles sabiam disso. Era ou destruição dos mangues e construção civil, ou projetos sustentáveis de turismo, de paisagismo, de produção de alimentos limpos. Então, a opção foi dada, infelizmente, para o lado errado. Na página 100, nós temos, em 2007, o projeto de uma unidade de conservação de fauna, que seria monitorado pela Univille e outras universidades locais, passaria a estudar e pesquisar a etiofauna e a fauna desse ecossistema manguezal,
Seria algo surpreendente, porque naquela época não se tinha muita informação e se dava muito pouco valor ao ecossistema manguezal. Um presentão federal do IBAMA. As tradicionais forças ocultas torpedearam o projeto por motivos óbvios. Sumariamente torpedeado. Mas eu vou contar o que aconteceu depois. Foi o que aconteceu. Continuando então com o artigo de março de 1982, nas reuniões com empresários de São Francisco do Sul, na Associação Comercial Industrial de São Francisco do Sul, e em Joinville, na CIGE, o projeto foi apresentado por técnicos do IBAMA de Brasília. Num processo previamente arquitetado, os técnicos federais foram ridicularizados nas respectivas apresentações, o que chocou o voluntariado ecologista. As entidades de classe industrial conseguiram que o governo federal arquivasse os projetos da Estação Ecológica e da Unidade de Conservação de Fauna. Mais uma vez, a sociedade perdeu. Portanto, vocês vejam que a pressão era muito grande, o oportunismo era muito grande, o benefício privado próprio era muito grande contra a sociedade sempre perdia, a sociedade não tinha informação. A sociedade escutava os boatos, escutava as histórias mentirosas e acreditava nelas. E não estudava, era preguiçosa. Era o futebol mais importante. Eram as revistas de mulheres peladas mais importantes, certo? A revista O Cruzeiro e a Manchete eram fantasiosas, levavam o povo no papo furado e não traziam os respectivos problemas que a sociedade enfrentava. Então tinha um tal de secretário della Justina, na página 109, vejam lá, secretário de governo estadual do governo Henrique Córdova, elogiou o SPU, hoje chamado EDPU, na regularização dos manguezais. Vejam só, o SPU, o EDPU, legalizando as áreas de preservação permanente. E esse cara, esse secretário, elogiava, puxa-saco de invasores de mangue, que eram os pobres, os marginais eram utilizados como massa de manobra, depois que era legalizado a posse no SPU, certo? Pago o laudêmio, entravam as luteadoras para regularizar a venda depois de aterro feito pela prefeituras. Então, essa postura encomendada foi a ducha de água fria sobre a comunidade técnica oficial e do voluntariado ambiental. Moradores do mangue pedem socorro. Mais uma notícia interessante, alicerçada em artigo de jornal, na página 116, no dia 1º de junho de 1983. Estava começando a Semana do Meio Ambiente. E aí, então vocês vejam o desespero dos moradores e os moradores sendo utilizados como massa de manobra para que as autoridades conseguissem verbas bilionárias para fazer a urbanização e a mutreta dos loteamentos em áreas de preservação permanente, transformando áreas públicas de todos em áreas privadas de poucos. É isso aí. Eu já mostrei no programa anterior como a Prefeitura de Joinville, como o secretário da Habitação, o Tebaldi, deu gratuitamente terrenos para engenheiros da Prefeitura. Está lá. Voltem no programa lá e vejam, assistam. Compre o livro, aí vocês têm o documento todo. Então era o começo do atendimento clientelista de expansão imobiliária. Fantástico. Página 116, continuação. Então a Prema sugere ao prefeito Viti Fraita que crie o Conselho Municipal de Meio Ambiente, para que pudesse ser discutida essa questão da invasão de forma comportada, ética, educada, civilizada, o que não acontecia.
Então, o Conselho de Proteção Municipal de Meio Ambiente seria o fórum de assessoramento do Executivo e do Legislativo. E o Frota atendeu esse pedido da Prema e criou o Protema, que depois passou a se chamar Condema, que funciona até hoje, precariamente. Aí, na página 117, vocês têm lá, em 25 de junho de 83, um expediente firmado pelo nosso presidente da Prema de então, Adolfo Bernardo Schneider, o escritor, que deixou centenas de obras, centenas delas. Então ele faz críticas ao capitão Arquimedes Gruba, da Capitania do Porto de São Francisco do Sul, advertindo-o da forma ilegal como os mangues estavam sendo destruídos. Então ele também comentou com o capitão de que as despachantes, inclusive tinha um deputado junto, despachantes das áreas de proteção ambiental, áreas de marinha, tinham instalado escritórios, subescritórios dentro da própria prefeitura municipal e em vias públicas de Joinville. Foi uma denúncia que não teve nenhum respaldo, à autoridade não tomou providências e ficou por isso mesmo. Na página 181, no dia 28 de abril de 1984, o jornal Extra escreve: Sub-raça humana está se criando nos manguezais de Joinville. Meu Deus do céu! Gente, que vergonha! Duas autoridades falaram sobre esse tema. O prefeito Vitifrata e o empresário loteador Namir Zatar. Impressionante, gente. Então, Frata informou aos jornais: esses infelizes dificilmente serão úteis para a sociedade diante das condições subhumanas existentes nos mangues invadidos. E essa afirmação, essa palestra, foi oferecida na Faculdade de Engenharia de Joinville e convocada pela Amunesc, no tempo que a Amunesc funcionava. Funcionava assim, tanto que aparecia quase que semanalmente na imprensa os feitos muito elogiáveis da Amunesc. Aí eu mostro para vocês um projeto feito no IPUJ de uma fossa que era instalada nos casebres de madeira doada pela prefeitura para funcionar como fossa. Aí era ridículo. Foi ridículo isso aí. Mas vamos passar adiante as outras. Isso na página 199. Nas páginas 251 e 252, famílias invadem mangue organizadamente. Em plena semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, as associações de moradores dos mangues do Boa Vista, liderados por Demócrito Cardoso da Silva e Flávio Zibert, traçam os últimos detalhes para a invasão de nova área reivindicada pela Fundição Tupi. Você vê a Fundição Tupi reivindicando a propriedade de manguezais. O grande aterro sanitário, a montanha, a pirâmide que está lá, foi criada em cima de área de mangue. Se vocês pegarem o Google Earth e puxarem as fotografias para anos anteriores a 1940, vocês vão ver onde eram os mangues no Boa Vista. E aí, para a vergonha hoje das pessoas, né? Naquele tempo, na página 27, é uma coisa natural. Convênio Ministério do Interior, SEAC, Recuperação Ambiental, Morro do Boa Vista. Eles tiravam barro do Morro do Boa Vista para aterrar os mangues. Hoje, esses mesmos lotes que continuam sendo destruídos são aterrados com material da construção civil. Mas maior cara de pau. E olha aqui o Morro do Boa Vista, sendo saqueado, usando esse barro na área de preservação permanente, aterrando os manguezais. Aí mais um terreno que era usado para essa atividade, Morro do Iririú. Né? E na página 224, o casal Maria da Rosa Padilha e marido venderam a casa de outra invasão anterior, né?
que recebera melhorias da prefeitura ou que a tornou valorizada. Eles venderam depois que tiveram aterro, instalação elétrica, instalação d'água, rua ensaibrada, a casa valorizou e aí venderam. Lucro fantástico. Construíram um novo barraco em outro lote recebido da Prefeitura Municipal de Janeiro, num mangue em processo de invasão orquestrada. A Prefeitura ajudou-os novamente e deu outra casa. Na página 288, Namir Zatar comenta sobre as invasões. Namir Zatar disse: o dinheirão gasto com a urbanização dos mangues daria para construir muito mais moradias, a preços menores e em terrenos mais apropriados. Estamos assistindo em Joinville a um verdadeiro crime. Sobre os comentários de que o deputado Roskamp estaria incentivando as invasões, Namir Zatar disse: se for verdade o que saiu na imprensa, o deputado só pode estar enlouquecendo. Vocês já pensaram? A audácia desse deputado? E o jornal Loteadores apoia um projeto do Mangue. Associação dos Dirigentes de Empresas de Mercado Imobiliário do Nordeste de Santa Catarina enviou telex ao prefeito Viti Frata de Joinville, manifestando apreço e agradecendo pela oportunidade que os seus associados tiveram de ser ouvidos pelo Poder Público Municipal em reunião promovida pela Secretaria de Planejamento e Coordenação com a explanação do engenheiro José Carlos Vieira, o irmão do Xuxo, lá do hospital, que falou do projeto Contenção das Invasões com Urbanização. E aí na página 305, políticos estariam comandando invasão de mangues, onde nesse artigo há uma citação de direitos humanos que diz o seguinte: o padre Facchini do PT, na época, se manifestou nessa reunião: aquele que estiver em extrema necessidade tem direito de tomar de quem tem demais aquilo que necessitar. Vocês vejam só, isso foi em 1900, vamos ver aqui a data, 1989. Olha o padre Facchini, olha a ideologia. Parece que nós estamos assistindo um comentário da imprensa de hoje, não é isso? Mas eu acho que nós temos muito ainda a informar a sociedade. Estou aí oferecendo gratuitamente os livros para as escolas. E mais informações sobre este livro na página 352, que tem 352 páginas. Fique bem informado sobre o que fizemos com os recursos naturais do município de Joinville. Aí eu encerro mais um programa Ecologia em Ação. Me coloco à disposição para questionamentos. Quem tiver dúvidas sobre os artigos, sobre o conteúdo do livro, façam contato que eu mostrarei as respectivas provas que estão arquivadas no meu escritório. Até o próximo programa Ecologia em Ação.